Olá a todos, bem-vindos ao P360 Live. O meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. Hoje estamos aqui na Osteoperformance, trago-vos um tema muito interessante. Hoje vamos falar com a enfermeira Marília Pereira, que é especialista em saúde materna e obstetrícia, consultora internacional de lactação, formadora e conselheira em aleitamento materno pela Unicef, instrutora de massagem infantil e fundadora do projeto O Bebé Sabe. Vamos falar do Baby Led Weaning e para isso, portanto, vamos chamar à conversa. Vamos chamar à conversa, então, a nossa enfermeira. Vou guardar um bocadinho. Olá! Olá, Marília, tudo bem? Olá, boa tarde, Patrícia. Já estive aqui um bocadinho a apresentar a Marília. Ai, eu ouvi! Obrigada. Tanta coisa! Marília, antes de mais, obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. Nós, pronto, aqui na Osteoperformance nós tratamos bebés desde muito cedo, desde bebés muito pequeninos e acompanhamos-los ao longo das suas vidas e acabamos por aconselhar muitas vezes, orientar, aconselhar mesmo em termos de leitura, e uma das leituras que eu costumo aconselhar muitas vezes é exatamente... Tenho aqui também. Ok. E então, Que bom. então fazia todo o sentido, porque realmente estamos a falar de um livro, o livro é assim um bocadinho pesado e as mães muitas vezes vão lendo e ficam assim um bocadinho perdidas, ficam indecisas no que toca aos conceitos, e assim para ter uma ideia global e para os pais perceberem os benefícios que que traz o Baby Led Weaning. Estamos aqui então a falar com a Marília. Oh, Patrícia, olha, antes de mais também muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer e acho que realmente são áreas muito complementares, não é? Que faz muito sentido trabalharmos assim também em profissões diferentes, sempre para darmos o melhor, não é? Às famílias que acompanhamos. E porque realmente às vezes pensamos, ou melhor, às vezes não pensamos que a forma como estamos a oferecer os alimentos ao nosso bebê que pode influenciar tantos outros aspectos, não é? Da vida e da formação, não é? A nível oral, não é só dos alimentos, é também depois a fala e uma série de outras competências, não é? A nível motor e cognitivo. Por isso é realmente impressionante como é que algo que aparentemente tão simples e que faz parte do nosso dia-a-dia, que é comer, pode depois ter estas implicações todas. Exatamente. Marília, para quem não conhece o que é ao certo o Baby Led Weaning, assim, de forma muito simples, em que é que consiste? Sim, então, sim, é bom começarmos por aí, não é? Baby Led Weaning é assim um palavrão, que é algo Pois. que já fazíamos mesmo antes de lhe darem este nome. Basicamente o conceito é desde o início em que o bebê se começa, em que começamos a introdução da alimentação complementar, fazê-lo em família, não é? Portanto, estarmos todos juntos à mesa, a partilharmos o mesmo espaço ao mesmo tempo e, de preferência, partilharmos a comida que nós também temos no prato, para nós partilhamos com o nosso bebê. Claro que temos depois aqui que ter algumas situações em mente e previstas, mas de forma mais simples. Muitas das vezes as pessoas dizem, já sei! É aquela abordagem que se oferece alimentos em pedaços ao bebê. Na verdade, isso é o meio que nós temos para atingir o fim. Porque o mais importante não é
Isto parece assim um contrassenso, ou quem está aqui a ouvir pode pensar, mas o que é que se passa com a Marília? Mas a verdade é que o mais importante não é a ingestão dos alimentos. Porque o alimento principal, a fonte de nutrição principal dos nossos bebés é o leite. Aos 6 meses, aos 5, aos 4, aos 8 ou 9, continuará a ser o leite. Por isso é que eles até se chamam latentes, não é? Porque o alimento principal é ou deveria ser o leite materno ou leite artificial. E depois os outros alimentos são mesmo complementares. Portanto, exatamente, portanto, a leite materno e vão continuar a ingerir o leite, não é? E vão complementar com outros alimentos. No Baby Led Weaning, o bebê come Exatamente. sozinho, não é verdade? Exato, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar, vamos olhar para o bebê. Eu não sei se, Patrícia, estás-me a ouvir bem? Sim, sim, sim. Houve aqui uma falha Sim? momentânea, mas sim, estou a ouvir bem, Ok, sim. boa, boa. Portanto, estava a dizer que nós vamos olhar para o bebê, vamos ver que competências é que ele tem, já a nível motor, nomeadamente o conseguir ficar já sentado direitinho na cadeira, mesmo com o apoio, porque sabemos que se o bebê tiver, quando temos já este controlo cervical, da cabeça, do tronco, isso também nos deixa os membros superiores, as mãos e os braços mais disponíveis para ir então buscar os alimentos, neste caso, e levá-los à boca. Se o bebê ainda tomba, então ainda não é a altura certa. Mas, portanto, este é um dos sinais, depois há outros, nomeadamente, então, este também já ter este controle mão, olho, boca, o reflexo de extrusão da língua, que é um reflexo que nós só percebemos que existe quando tentamos alimentar o bebê, em que ele, quando alguma coisa lhe toca na boca, ele põe a língua de fora, e isto às vezes no bebê que faz baby led weaning acontece na fase inicial, quando o reflexo ainda está presente, ele agarra no alimento, leva à boca, mas como ainda tem o reflexo de extrusão, põe a língua de fora e cospe. Ainda não põe na boca, ainda não vai engolir. Ok, vamos aguardar, vamos lhe dar tempo. E, portanto, vamos procurar estes sinais de prontidão, vamos sentá-lo connosco à mesa e vamos permitir-lhe começar então só... Primeiro eles vão só explorar, se calhar vão só agarrar, esmagar, abrem a mão e o alimento cai e se calhar nos primeiros dias nem levam nada à boca. É normal, então vamos continuar a oferecer e damos a maminha, damos o biberãozinho do bebê nos horários habituais, a pedido, não é? Em relação à mama, continuamos a fazê-lo. E vamos aproveitando estes momentos para começar a dar-lhe os mesmos alimentos que nós, baseando-nos, claro, numa alimentação saudável, equilibrada. Podemos precisar, às vezes, de fazer pequenas adaptações, nomeadamente o sal, tirarmos o sal ou diminuirmos drasticamente o nosso consumo de sal. Muito bem. Porque realmente nós acabamos por, no dia a dia, termos os bebés e os pais nem sempre são orientados nesse sentido, nem sequer são informados que podem iniciar a alimentação dos seus bebés dessa forma, oferecendo, não impondo, não é? Sim. Em Portugal, como é que nós estamos a nível de baby led weaning? Temos muita gente a aderir, os pediatras são receptivos, temos pediatras que apoiam. O que é que temos a nível de oferta? Sim, exatamente. Então, olha, ia só dizer, em relação ao dar e ao oferecer, no livro O Bebê Sabe Comer fala um bocadinho sobre essa diferença também, não é? Do dar ou do oferecer, disponibilizando e deixando o bebê tomar também aqui o controlo, que faz... É assim uma diferença tão subtil, não é? Mas que faz realmente muita diferença. Em relação à tua questão, Patrícia, realmente é algo que tem vindo a ter cada vez mais famílias adeptas, não é? À procura ativa. Porque é assim, se nós formos ver a produção da alimentação complementar
é um momento de grande angústia nas famílias. Há muita gente que me manda mensagens, que me contacta a dizer: a hora da refeição é uma luta, é um inferno. São expressões que deviam estar associadas a tudo, menos a um momento de família, não é? E, portanto, não tem que ser assim. E começamos a tentar, não é, cada vez mais procurarmos alternativas. Mas já agora, Patrícia, também dar aqui assim um parênteses, que mesmo em relação à abordagem tradicional, dita tradicional dos purés, mesmo essa abordagem, se nós a seguirmos, não deixa de ser interessante, porque o que é que se preconiza? Se iniciarmos antes dos 6 meses, aí temos que dar os alimentos todos trituradinhos. Mas a partir dos 6 meses já se fala em dar os alimentos com mais textura. Portanto, o bebê é alimentado por um cuidador à colher, mas não temos aquele puré extra suave. Temos, por exemplo, um puré, uns alimentos esmagados, com um garfo. Depois, pelos 9 meses, começamos a oferecer o segundo prato. Portanto, temos o puré de legumes, a tal sopa, e a proteína, a carne ou o peixe, já como segundo prato com o acompanhamento. Portanto, ainda é oferecido à colher, em pedacinhos pequeninos, mas já há aqui mais outras texturas. E a partir do ano, aquilo que se preconiza são refeições da família. Agora, o que é que nós observamos muito, com muita frequência? Portanto, atrás das nossas vidas muito ocupadas, não é? De não termos tempo para nada, nós acabamos por pensar que vamos no caminho mais fácil em meter a proteína junto com os legumes, triturarmos tudo e despacharmos a refeição do bebê. E eles têm 1 ano, 2 anos, 3 anos e continuam a comer aquilo que estava preconizado para os 4 meses. E então eu acho que é aqui que surgem os problemas. E desculpem-me a honestidade e a franqueza. E lá está, também contra mim falo, porque também sou mãe, 2 miúdas, né? 2 filhas. Claro, e às vezes costumas dizer... Exatamente, costumas dizer que a pressa é inimiga da perfeição e neste caso realmente isso aplica-se na perfeição. Falaste há pouco realmente os pais, quando chega o momento da comida, há muitas vezes muita confusão, não é? Confusão, é um stress, os pais querem comer, as crianças querem comer e o baby led weaning vem no fundo harmonizar um bocadinho isso tudo. Mas também temos pais que não iniciam porque têm medos, certo? Têm medos que o bebê se engasgue. No fundo, e eles acabam por atrasar um bocadinho o processo de inserção de alimentos mais sólidos. Eles podem o fazer ou isso traz prejuízo para a criança? Olha, Patrícia, depois isso também te quero ouvir falar sobre isso, não é? Claro que vou falar, eu falo já a seguir. Isto foi uma pergunta com um sorriso no final. Surgiu. Exato. Exatamente. Porque, olha, acontece muito o baby led weaning, não falando destes nomes assim, mas falando naquilo que acontece de partilharmos a nossa refeição com o nosso filho, acontece muitas das vezes quase que de forma acidental em famílias que já têm mais do que um filho. Porque lá está, claro. já estamos mais tranquilos, despreocupados e acontece de forma muito natural. Em relação realmente aos medos, e há bocado estavas-me a falar como é que estava a adesão em Portugal e mesmo dos profissionais de saúde, realmente há cada vez mais famílias à procura destas abordagens diferentes, alternativas quase, porque querem realmente usufruir das horas da refeição e temos também cada vez mais, olha, eu já há 7 anos que acompanho famílias nesta área e é muito engraçado porque eu tenho muitas das famílias que me procuram em consulta, nos cursos, que eu tenho o curso online, tenho também a consulta online, atualmente estou a trabalhar muito mais online também. E há muitos profissionais de saúde. Tenho muitas famílias de terapeutas da fala, de enfermeiros, de médicos, portanto, pessoas que depois também vão ter aqui um papel importante no acompanhamento de outras famílias também na introdução da alimentação complementar. E é muito interessante. Daí nós termos chamado a Marília para falarmos um bocadinho sobre isso. Nós diariamente aqui na clínica recebemos, lá está, pais que nos trazem os seus bebês, muitos deles apresentam algumas disfunções, torcicolos,
bebés que bolsam muito, bebés que choram muito, bebés muito irritáveis. Portanto, têm alterações da função gastrointestinal, bebés que têm problemas em realizar. Não sei se me estás a ouvir, mas entretanto, estás, Estou muito bem, sim. bebés que têm dificuldade em realizar uma boa pega. Esses bebés que nós vamos acompanhando são bebés que já tiveram dificuldade, por exemplo, com a alimentação. Alguns nós conseguimos, quando os apanhamos, que ainda estão a mamar, mas têm dificuldades, Sim. ainda conseguimos reeducar e a manter a amamentação. Outros mesmo quando vêm ter connosco já estão a leite adaptado e aí, salvo algumas exceções, já não conseguimos voltar ao leite materno. Sim. São bebés que precisam mesmo do baby led weaning. Daí nós temos chamado a Maria Lilás. Porquê? Porque realmente as etapas do desenvolvimento são para ser feitas no momento certo. Pais que tenham medo, o bebê pode se engasgar, o bebê pode não Patrícia, comer o suficiente. São bebés que vão ficar com carências a nível, vão ficar com disfunções a nível de mastigação, a nível de deglutição. Isso vai trazer repercussões futuras gravíssimas. Porque se nós olharmos para um bebê a comer, um bebê pequeno a engolir, ele engole de forma muito diferente que aquela que um adulto faz. Pronto. Isso requer uma aprendizagem. Coisa que o baby led weaning proporciona e proporciona no timing certo, com o desenvolvimento motor perfeito para aquela criança, porque é ensinado aos pais os sinais de prontidão, como referiste há pouco e muito bem. exato. Portanto, o baby led weaning acaba por respeitar o desenvolvimento motor da criança, respeita o desenvolvimento motor e potencia-o. Exatamente. No teu livro tu falas-nos das desvantagens, acabam não ser bem desvantagens, acabam ser mais dificuldades que Exatamente. podemos encontrar com este método, com o E baby lidar, led, não é, com e isso. lidar com isso. E uma delas refere realmente que os bebés que não estão a leite, que não estão a leite materno, acabam por ter mais dificuldade. Isso vem exatamente daquilo que eu falei há um bocadinho, que é a dificuldade, tem a ver com a deglutição. Há bebés que não conseguiram mamar na mama da mãe porque tinham alterações de padrões de deglutição. Tinham alterações musculares, alterações articulares que os impediam de retirar o leite da maminha da mãe. Pronto. Então nós temos uma coisa muito gira que é, vamos então dar um biberão de leite a esses bebés e esses bebés aprendem a engolir sem esforço. Portanto, para esses bebés, o baby led weaning torna-se ainda mais importante. Exatamente. Não só, não sei se tens acompanhado famílias que te vão procurar exatamente por isso, porque os bebés têm alterações ou alterações musculares ou alterações motoras. Não sei se já há essa sensibilidade, se já há essa procura por parte dos pais. Não sei Pois, se já há isso. Patrícia, às vezes essas situações são aquelas que nós já apanhamos com aquela criança que tem 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos e que tem dificuldades alimentares. Muitas das vezes são essas situações que lá está, já não é da minha área de competência, não é? E que já tem que encaminhar para terapia ocupacional, para terapia da fala, que às vezes, mas terapia da fala, mas o que é que isso tem a ver, não é? Às vezes, porque são áreas complementares e que têm tudo a ver, mas que ainda falta dar mais visibilidade também. E estava a pensar em relação às dificuldades, não é? Às vezes também são estas dificuldades nossas de precisarmos de controlar, não é? Eu faço-me isto porque primeiro dou uma sopinha, que é para saber
que come aquela quantidade e depois deixa explorar. Portanto, nós também precisamos de fazer esse trabalho connosco próprios, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto adultos, e é muito engraçado depois também irmos aqui buscar que relação é que temos enquanto pais com os alimentos e o que é que de nós estamos a pôr ali em cima da mesa, não é, do nosso bebê. E é interessante depois também fazermos esse trabalho, e tenho muitos pais que me dizem: Marília, eu não gosto de brócolos porque, agora estou assim a inventar, não é? Mas algo assim do género, de não gostarem de determinado alimento porque quando eram crianças eram forçados a comer esse alimento. E, portanto, ou eu não deixo comida no prato porque sempre me ensinaram que não se pode desperdiçar comida, e então até já estou satisfeito, mas tenho que comer para não desperdiçar. E aqui, muitas das vezes, se sou eu a servir-me, eu vou retirar a partida, acho que vou comer, mas o bebê não tem às vezes essa possibilidade, não é? Quando eu decido que lhe vou dar 200 mililitros de puré de legumes, estou aqui, se calhar, a não aceitar pistas do bebê de saciedade, sim, estou a impor, estou a forçar, porque depois, é a última colher, não é? Acho que a última colher é terrível. O suborno, estás a ensinar os nossos filhos a serem subornados. E não é? A comida não deve funcionar nem como recompensa, nem como castigo. Não é? Eu acho que é muito importante. Temos outras formas de recompensar e de celebrar conquistas. Só para desmistificar aqui um bocadinho, os pais que nos estão a ouvir, no baby led weaning, o bebê come só o que quer, certo? Mas o que é colocado no prato é decidido pelos pais, certo? E vai haver variedade. Agora, o que toca à quantidade, então aí sim será o bebê a definir. E a variedade também, certo? Sim, portanto, aquilo que normalmente recomendo sempre é, porque às vezes também temos famílias que eu estou a fazer baby led weaning e só estão a oferecer fruta e legumes ao bebê. E aí corremos o risco de faltar algo a nível nutricional a longo prazo, não é? E então a recomendação que faço sempre é: tenham sempre muita atenção, não é? O nosso prato, que depois é também a variedade que vamos oferecer ao bebê, deve ter uma fonte de proteína e de ferro. Portanto, a carne, o peixe, os ovos, eventualmente leguminosas, portanto, tanto podem ser fontes de ferro animais como vegetais. Sabemos que as fontes animais, o ferro está mais biodisponível, mas também podemos potenciar a absorção do ferro das fontes vegetais, por exemplo, associando a vitamina C. Depois termos cereais ou tubérculos e a fruta e os legumes. E o meu prato deve ter esta variedade e eu vou oferecer ao bebê, mas não lhe vou logo oferecer um prato com esta variedade toda, porque provavelmente ele vai ficar ali muito baralhado e se calhar vai tudo para o chão. Então, posso ir oferecendo, e imagina, olha, ofereço uma tira de um bife de frango que grelhei, por exemplo, ou uma costeleta de borrego. Aqui, tendo consideração também que a carne, as texturas devem estar bem macio, bem molinho. Às vezes o frango, por exemplo, que cozinha bastante depressa, às vezes fica muito seco. Então poderá não estar também aqui na consistência mais adequada para o bebê, mas posso-lhe dar uma tirinha de frango, posso-lhe pôr um palito de batata doce assada no forno, por exemplo, e ter um pedaço de, sei lá, de manga, por exemplo. E o bebê se calhar agora vai só querer agarrar o frango e come o frango, ou deita para o chão, mas começa-nos a pedir mais frango. Podemos continuar a oferecer só esse alimento que ele está a pedir e não tem que comer os outros todos. Portanto, aqui, depois, o que é importante é que ao longo do tempo que ele vá consumindo esta variedade de alimentos. E se nós formos partilhando a nossa refeição, também se calhar há menos probabilidade de haver monotonia e de haver carências. Estava aqui uma mãe a perguntar... Os tipos de colheres seria... Estava aqui a ver a doutora dentro. Estava aqui a perguntar... Sim, o que é que ela estava a dizer? Ideal que tivesse diferentes texturas. Exatamente. Está a perguntar, portanto, se os alimentos no baby led não seria interessante que tivesse diferentes texturas. Sim. Sim, nós vamos
vamos... aqui, o que é importante no Baby-led Weaning é que é o bebê que tem que estar 100% no controlo. Portanto, ninguém vai pôr comida na boca do bebê. E portanto, estas texturas, numa fase inicial, têm que ser alimentos preparados de forma a que o bebê consiga agarrar. E o bebê ainda não tem o movimento de pinça fina, por exemplo, de agarrar pedacinhos de alimentos com o polegar e o indicador. Também ainda não consegue agarrar numa colher para comer alimentos mais pastosos, mas, por exemplo, podemos, por exemplo, colocar, imaginem, se fazemos algo mais pastoso, sei lá, um hummus, um guacamole, nós podemos colocar, por exemplo, numa bolacha de arroz, numa torrada que cortei uma tirinha, posso pôr um palito de um legume cozinhado, não é? Que tem que estar mole, eu tenho que conseguir esmagar esses alimentos entre o meu indicador e o meu polegar, e posso colocar, até os ingleses falam muito no dipping, não é? Que é ter o puré numa taça e ter palitos de legumes, por exemplo, cozinhados, ou de carne, ou de peixe, para que o bebê consiga agarrar e passar nesse puré. Portanto, aqui, acima de tudo, temos que dar alimentos que o bebê consiga manipular. E as texturas, elas depois vão surgindo. E, portanto, eu posso cozer, posso assar, posso estufar, posso grelhar os alimentos. Portanto, não tenho que estar sempre a fazer as mesmas coisas. E em relação às colheres... E a doutora Dentinho está a dizer, está a agradecer. Portanto, temos também aqui outra pergunta de uma mãe. Sim. De uma mãe que nos diz que a filha gosta muito de carne, no entanto, recusa totalmente o peixe. Se ela deve, portanto, forçar, se não deve, se deve dar alimentos só que ela gosta. Forçar nunca. Agora, as preferências, nós ainda estamos a encontrar, a conhecer nós, o bebê, ainda está aqui a criar as suas próprias preferências. Por isso, eu no livro também falo um bocadinho sobre isso. Às vezes eles até quando contactam com o alimento a primeira vez, fazem-se uma cara que parece que estão... que lhes sabe mal, mas às vezes é a temperatura, às vezes é a textura na língua que os faz ter aquela primeira reação. E portanto, nós devemos oferecer, e imaginem, por exemplo, a mãe que falou no peixe. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos oferecer outro tipo de peixe, podemos mudar a confecção, podemos fazer hambúrgueres ou croquetes, em formato de croquete, por exemplo, no forno, com o peixe. Portanto, eu aqui posso depois, e quem diz o peixe diz qualquer outro alimento, qualquer outro legume, qualquer outro tipo de carne. Portanto, eu posso depois ir aqui modificando a forma de apresentação, posso dar novamente até com a mesma apresentação, mas 2 ou 3 dias mais tarde, porque muitas das vezes não é propriamente uma recusa de não gostar daquele alimento. Porque eles ainda estão, e este no primeiro ano é realmente aqui uma janela de oportunidade. Quanto mais variedade, quanto mais sabores nós pudermos apresentar ao nosso bebê, melhor. Eu costumo comparar um pouco isso com a primeira ida à praia. Os bebés, a primeira vez que vão à praia, os pais, todos contentes, vais conhecer a praia, vais brincar tanto na areia, vais adorar a areia. E os pais descalçam-nos e assim que colocam os pés na areia, o bebê desata a chorar e encolhe-se e não quer. E o primeiro dia até acaba por ser catastrófico. O mesmo acontece com a alimentação. O mesmo acontece Eles com a estão alimentação. a conhecer. Oh, Patrícia, e já agora... desculpa, dizer só uma coisa, porque muitas das vezes há pais que às vezes até antecipam a introdução da alimentação complementar, porque o bebê já participa de alguma forma, já está junto à família quando estão à mesa e está a olhar muito interessado, às vezes até faz movimentos de mastigação. Só também aqui desmistificar um bocadinho esta ideia, porque os bebés são curiosos por natureza.
E por isso é natural que, se eles nos estão a ver num ambiente em que estamos bem dispostos a conversar, satisfeitos, que nos estamos a alimentar, é natural que eles queiram fazer parte disso também. Mas reparem numa coisa, os vossos bebés não têm a noção daquilo que vocês estão a fazer. E se eles estiverem com fome, eles não entendem que aqueles alimentos que são alimentos e que lhes vão saciar a fome. Por isso não é realmente um sinal de prontidão do bebê, é um sinal de que ele está bem e que é saudável e que está aqui muito curioso com o que se está a passar, mas é importante nós procurarmos realmente os sinais de prontidão. E, portanto, não tenham pressa, não é? Os bebés têm a vida toda para comer e é também importante que, quando lhes vamos oferecer os alimentos, e isto também é válido para purés oferecidos à colher, é importante que o bebé não esteja cheio de fome e que não esteja com sono. Se tem sono, vamos pô-lo a dormir a sesta e alimenta-se depois e participa noutra refeição. Se está com fome, vamos dar a maminha, vamos dar o biberão e a seguir sentamos-lo à mesa e ele vai estar muito divertido e vai explorar imenso e se calhar até vai comer bastante. Lá está, porque é necessário haver isso. É necessário haver exploração, é necessário a criança aprender que os alimentos que estão à sua frente são para comer, não é? E Que ele no lhes início vai não faz saciar, ideia. eles não No fazem início são ideia, eles não fazem brinquedos. ideia. Depois temos uns bebés que também, bebés que nós apanhamos também aqui em clínica, que são bebés muito sensíveis a nível de boca, que têm o reflexo de engasgar, o reflexo, O aquele gag reflexo muito ativo, reflexo. exatamente, que é que eu estava a falhar o nome, muito ativos. Esses bebés, por exemplo, para quem nos está a ouvir, é muito mais intenso em bebés que tiveram, por exemplo, alterações a nível do pescoço. A parte funda da nossa boca é sensível e é controlada por um nervo que é o nervo vago. O nervo vago, se tiver em compressão, vai estar super sensível. Portanto, se vocês tiverem um bebê que, quando era muito pequenino, tinha alguma patologia musculoesquelética, um torcicolo, uma postura um bocadinho assimétrica, uma cabeça um bocadinho que não tinha aquela forma redondinha, no momento de iniciarem a alimentação, não fiquem assustados. Eles vão-vos mostrar isso. Eles vão ter um reflexo de vómito um bocadinho mais exacerbado. E o reflexo de vómito não é a mesma coisa que o engasgar, pois não, Marília? Exatamente, olha, isso é muito importante. E agora ainda estava a pensar, porque entretanto não conseguimos responder sempre logo às questões todas. A questão dos profissionais de saúde, eu acho que há aqui sempre alguns receios. Há já muitos profissionais de saúde. Eu estava a falar dos profissionais de saúde enquanto mães e pais que procuram também estas alternativas, mas os profissionais de saúde que estão ali a acompanhar e vigiar a saúde dos bebés, temos aqui também muitas duas posturas diferentes. Temos aqueles profissionais que apoiam, que às vezes não sabem bem o que é e de que forma é que podem apoiar as famílias, mas que encaminham. Eu acho que isso é maravilhoso, não é? Porque lá está, cada um de nós não tem que saber de tudo e podermos então referenciar para outros profissionais. E depois ainda temos aqueles profissionais que, apesar de não saberem o que é, ou como não sabem o que é, que ficam logo muito na defensiva e dizem logo, isso não, nem pensar, não é de todo adequado. E que assustam muito os pais também. E naturalmente os pais já têm o receio do engasgamento. Se o profissional de saúde ainda coloca esse peso maior e o engasgamento, eu acho que é sempre muito importante nós desmistificarmos também, porque o engasgamento não é exclusivo do baby-led weaning, não é exclusivo da introdução da alimentação complementar, é um tema que é sempre muito falado e que eu falo muito em curso e em consulta. Vale sempre a pena falar sobre isso e percebermos como é que eu posso prevenir e como é que posso agir no caso de acontecer. Mas infelizmente o engasgamento ele existe ou pode existir em qualquer fase da nossa vida e com qualquer consistência de alimentos. Portanto, nós aqui, eu já referi, a medida principal que devemos ter é bebê sem ninguém
coloca comida na boca do bebê, a não ser ele próprio. E depois devemos dar então os alimentos de forma adequada, o formato que o bebê consiga agarrar e levar à boca, e também com a tal consistência adequada, que deve ser uma consistência mole. O bebê deve conseguir esmagar, eles ainda não têm dentes, muitas das vezes, ou quando têm só incisivos centrais inferiores que não mastigam, não entram ainda no processo de mastigação, portanto eles mastigam com as gengivas, que têm os dentinhos lá dentro, não é? Que ainda não erupcionaram, mas que já são muito Ter fortes. dentes não é sinal de prontidão, então, pois não. Não. Não é preciso de todo ter dentes. E eles têm umas gengivas já muito fortes. E realmente, como estavas a dizer, Patrícia, o gag é algo que pode acontecer e que acontece às vezes muito nesta fase inicial. Também aqui há diferenças. Nós próprios também temos o reflexo de vómito, mas é mais posterior na nossa língua, é lá no fundo. No bebê está mais anteriorizado, portanto cá mais à frente. Então é um reflexo protetor. O nosso bebê está a fazer a função dele. Se ele não está a conseguir lidar com o alimento na boca, ele, basicamente o reflexo de gag ele vai colocar aquela ânsia de vómito em que ele põe a língua para fora e consegue expulsar o alimento. E mesmo Isso às não é vezes... engasgar-se. Não. Mesmo às vezes à colher, há bebés que fazem o gag. E que estão ali, só que ainda é mais difícil porque o puré vai escorrendo para trás, ainda é mais difícil que seja eficaz. Portanto, e isto acontece às vezes na mesma refeição, vai acontecendo e acontece cada vez menos, e depois também vai acontecendo menos ao longo do tempo. No engasgamento, o bebê não consegue respirar, é silencioso habitualmente, portanto convém nós estarmos alerta. Ai, desculpa. Agora também me engasguei. A tosse também pode com acontecer. Tosse e tudo. Com tosse e tudo. A tosse significa que, no meu caso, eu estava a falar e a saliva foi para a parte respiratória. Exatamente. Então, eu agora tossi e a minha tosse foi o suficiente para resolver a situação. Então, não vamos dar palmadinhas nas costas, não vamos dar água, vamos deixar o bebê tossir. O engasgamento, então, já é outra situação em que o bebê não consegue respirar, vai ficar aflito. O gag, às vezes, nós é que ficamos muito aflitos. E aí podemos nos pôr de pé, ficarmos mais alerta, tentamos contar até 10 e o bebê resolveu. O engasgamento, vamos olhar, se percebemos, às vezes o bebê começa a ficar já mais vermelho, então aí sim, precisamos retirá-lo do... Olha, agora estava a ver aqui se tinha aqui algum bebê. Tenho aqui muitos animais, olha. Pronto, pode ser aqui com o leão. Pode ser. Também se pode engasgar, pode ser o leão. Eu vim aqui para o quarto das miúdas para estar mais sossegada e devo ter para aqui bebés alguns, mas pronto. Então aqui neste caso, tirarmos o bebé da cadeira, não é? Podemos segurar aqui nesta zona que até abre um pouco a boca. E vamos segurar o bebê, portanto aqui apoiar no nosso antebraço, eventualmente no colo, que eu agora não vou estar assim para vocês conseguirem ver, e vamos aqui com a cabeça mais baixa em relação ao rabinho, vamos dar aqui entre as omoplatas 5 pancadas secas, mesmo aqui com esta zona mais dura da nossa mão, no sentido do rabinho para a cabeça. E normalmente nós ao darmos estas 5 pancadas, já o bebê começou a chorar. Se está a chorar, está a respirar, ok, ufa, passou o susto. Passou. Damos as 5 pancadas e o bebê continua sem emitir nenhum som, vamos virá-lo, ainda com a cabeça um pouco mais baixa, e vamos imaginar que há aqui uma linha entre os mamilos, a meio, na zona do externo, para baixo, vamos colocar o indicador e o médio e vamos com pressões torácicas. Aqui também é importante que o bebê esteja numa superfície rígida. Às vezes, como nós queremos mesmo é ser eficazes nesta situação, podemos também fazer o mesmo movimento que fizemos nas costas. E vamos fazer 5 pancadas nas costas, 5 compressões torácicas e, entretanto, já estará alguém a ligar para o 112. Agora... Não vamos chegar a tanto, não vamos chegar. Nós estamos a falar sobre isto, parece uma situação a prevenir. Muito dramática. Lá está, nós, acima de tudo, temos que prevenir. E a verdade é que eu quase que vos daria, assim... Eu quase que daria 100% de garantias de que se vocês respeitarem o vosso bebê, se o bebê estiver sempre 100% no controle, se lhe oferecerem os alimentos no formato e na consistência adequada, vocês nunca vão precisar de fazer esta manobra.
à mesa com alimentos. Agora, é uma manobra que nós devemos sempre saber fazer, porque o bebê começa depois a gatinhar e apanha uma moeda que nós deixámos inadvertidamente cair no chão, Exatamente. apanha uma tampa de uma garrafa, apanha o brinquedo do irmão mais velho e, portanto, e leva à boca. E podemos precisar de fazer. Por isso, eu acho que é importante nós desmistificarmos. O engasgamento é algo que devemos ter muito respeito, mas que pode acontecer em qualquer altura. Não é o BLW. E, inclusive, há alguns estudos em que compararam as famílias que fazem abordagem tradicional com as que fazem BLW e aquilo que se encontrou foi que não há maior risco numa abordagem ou na outra. É um tema um bocadinho delicado, mas é importante se falar, porque uma das grandes preocupações dos pais e dos grandes motivos para os pais não aderirem e atrasarem a introdução de alimentos sólidos é mesmo essa, é o medo da asfixia, o medo do engasgamento. Mas há janelas de oportunidade também para o fazer. O saber o que se há de fazer, o ter consciência que também a maioria dos engasgamentos não são por alimentos, muitos deles são por brinquedos que os bebés pegaram, objetos pequenos que acabaram por engolir. E nessa altura os pais nem sequer estavam por ali, não estavam atentos, não estavam à espera que houvesse o engasgamento. E então podemos falar um bocadinho disso. Eu queria também para falar um bocadinho do reflexo de vómito, que é outra das razões para as quais os pais não devem ficar de todo nem em pânico, nem limitarem a oferta dos alimentos, porque a primeira vez que se vai dar alguma coisa diferente, com uma textura diferente, os bebés vão reagir dessa forma. O que é isto? Ok, muito bem, vou tentar engolir, não corre bem, reflexo de vómito. Não correu bem à primeira, certamente, passado 2 ou 3 vezes, o bebê lá consegue, portanto, começar a comer. Um alerta para os bebés, lá está, que tiveram alguma patologia, ou que estão ainda com alguma patologia, bebés que ainda bolsam, que tenham um nervo vago ainda um bocadinho sensível, vão ser bebés que vão ter esse reflexo ainda mais vivo. Mas tem que haver uma desensibilização. E essa desensibilização faz-se desta forma, oferecendo variedades de texturas, de alimentos e dando oportunidade aos bebés de sentirem e de integrarem o que estão a sentir. Temos aqui uma pergunta de uma mãe a dizer que a filha dela não entrou na creche, está com ela todo o dia e que, portanto, quando há pessoas estranhas, não come. Não come, recusa comida se houver, portanto, pessoas estranhas à família no momento das refeições. Isso é comum, Marília? Olha, eu entretanto estava a ver acima que é uma bebé que tem 15 meses. É assim, pois, isto lá está. Aqui precisávamos de conhecer muito mais, não é? De saber muito mais deste contexto da família e em que situações é que acontece esta situação. Portanto, aqui, será que ela fica curiosa com o que se está a passar à volta e por isso não tem interesse nos alimentos? Portanto, há aqui uma série de coisas. Como é que a mãe está? Como é que a mãe... Porque eles depois são esponjinhas, para o bem ou para o mal, eles percebem muito bem. E se eu estou mais ansiosa porque estão ali pessoas estranhas, se calhar vou passar também essa ansiedade para o meu bebê. E, portanto, aqui, eu acho que acima de tudo os momentos de refeição têm que ser momentos bons, não é? De tranquilos, olha, e estava a pensar ainda em relação ao engasgamento, que uma situação também muito importante é não haver brincadeiras à mesa. Portanto, devem ser momentos de boa disposição, mas cuidado com as brincadeiras, porque às vezes nós achamos imensa piada aos nossos filhos a rirem, por exemplo, então às vezes começamos a fazer assim umas macacadas para eles rirem e gargalhadas e rir com comida na boca pode ser perigoso.
pode fazer com que haja aspiração desses pedaços de alimento. Portanto, sempre muito respeito, às vezes, e infelizmente, olha, às vezes há aquelas situações de engasgamento já de pessoas crescidas, né, e de crianças mais crescidas e até de adultos, com brincadeiras como, por exemplo, com o esparguete, em que se está a aspirar também. Portanto, temos que ter muito cuidado com esse tipo de situações, que sejam momentos de boa disposição, mas sem brincadeira a este ponto. E por isso, eu acho que temos que tirar peso das quantidades de alimentos que os nossos bebés vão comer, vão ingerir, não interessam as gramas de proteína, os mililitros, vamos oferecer, vamos deixar que eles explorem, vamos deixar que comam. E isto lá está, Patrícia, aproveito para reforçar mais uma vez, estamos aqui a falar de Baby-led Weaning, mas podemos estar a falar também de purés, portanto não forçar, oferecer, respeitar, dar outra colher para o bebê, deixar que ele agarre na nossa mão e leve à boca. Portanto, e quando recusa, quando começa a chorar, quando começa a virar a cabeça, respeitá-lo e damos-lhe o leite habitual, damos-lhe a maminha, está tudo bem. Mas infelizmente eu própria, enquanto mãe, disseram-me na primeira filha, houve uma colega que me disse: tu ainda sabes melhor do que eu sobre isto, mas aqui eu ainda não, ainda estava nos primórdios do Baby-led Weaning, e ela disse-me, e olha, já agora aproveito, quem é que já ouviu esta orientação também, que nos diga aqui? Ela disse-me, quando começares a oferecer a alimentação complementar, não deves amamentar, que é para o bebê saber que esta agora é que é a refeição. E isto, eu não sei se vocês já ouviram, quem está aqui a ouvir, se alguém vos deu esta recomendação de quando vão oferecer a sopa ou quando vão oferecer o almoço ou o lanche, de não poderem dar o biberão ou de não poderem amamentar. E isto cria aqui um grande problema, porque lá está, como estávamos a ver há pouco, o bebê ainda não tem a noção de que aqueles alimentos, independentemente da consistência que estamos a oferecer, que vão saciar a fome. Ele está com fome e eu quero que ele se alimente com aquilo que ele não entende que é um alimento, portanto vamos estar já aqui a criar uma situação extremamente angustiante para todos, e podia ser facilmente evitável amamentando, dando o biberãozinho e depois permitindo que o bebê faça as suas explorações. E claro que aqui, olha, agora estava aqui a pensar que, então, mas e depois? E não vai haver interferência do leite com a absorção dos nutrientes? A questão do ferro, nós sabemos que o cálcio inibe a absorção do ferro. Então, isto é uma informação importante para quê? Para eu não dar, por exemplo, iogurte como sobremesa a um bebê ou a uma criança ou um adulto. E isto é uma coisa que é engraçada, porque muitas das vezes, olha, eu lembro-me quando trabalhava no hospital, que no refeitório, na zona das sobremesas, havia a fruta e havia os iogurtes também. Nas cantinas é muito comum. E esses lácteos vão inibir a absorção do ferro da nossa refeição principal. E isto é válido para o leite artificial. Portanto, bebés que são alimentados com leite artificial, nesta fase inicial de exploração, em que eles ainda pouco ingerem dos outros alimentos, podemos continuar a dar o biberãozinho normal. Quando eles começam a ingerir já maior quantidade, eles próprios depois também não vão pedir o biberão. E então aí também já é importante espaçar 1h30, 2 horas. O leite materno não é leite artificial, não provém da vaca, não é? Ou da cabra ou da ovelha. Portanto, é um alimento com características muito especiais, muito diferentes. E o leite materno ajuda, o leite humano ajuda a absorção do ferro. Amamentar antes, durante, depois. Portanto, não há realmente aqui... Mas numa fase inicial, mesmo o leite artificial, podemos ir dando. Claro que depois estávamos a falar, não é? Portanto, o cálcio inibe a absorção do ferro, a vitamina C ajuda na absorção, portanto pode ser aqui situações que nos vão dando aqui algumas pistas de que tipo de alimentos e de combinações é que podemos fazer. Muito bem, há sempre, essas dicas são muito importantes, daí um especialista no Baby-led Weaning fazer todo o sentido, ou um bom livro de apoio para
para os pais saberem o que combinar, porque há alimentos que realmente vão ajudar nesse processo de absorção do Ó, ferro. Patrícia, e aí, por E exemplo, são será simples. interessante juntarmos à equipa um nutricionista, por exemplo, Exatamente, é aquela exatamente. pessoa que maior conhecimento tem sobre os alimentos. Exatamente. Exatamente. Há sempre uma certa tendência em considerar que o que, o que os bebés precisam, os pais sabem. E nós acabamos por nos esquecermos que eles também são um pouco como nós. Nós nem sempre temos fome da mesma maneira, nós nem Exato. sempre nos apetece comer aquele alimento naquela quantidade. Há alimentos que a primeira vez que nós comemos até comemos só um pouquinho porque a textura é estranha, porque o sabor é intenso e aos pouquinhos vamos aumentando o consumo desse alimento porque nos habituamos, já não nos é assim tão amargo. E temos que fazer o mesmo, exatamente o mesmo com as nossas crianças. Fala-se muito na componente genética, isto é, se eu não gosto de brócolos, o meu filho também não vai gostar de brócolos. Isto é assim, Marília? Provavelmente, se eu não gosto de brócolos, não vou ter brócolos em casa. É um bocadinho por aí. Olha, é assim, a nível genético, sabemos que temos uma preferência pelo doce. E isso tem a ver, portanto, o leite materno é extremamente doce também, e tem aqui uma explicação nos tempos mais antigos, de proteção também da espécie, em que normalmente aqueles alimentos que podiam, alimentos não, determinadas bagas, por exemplo, que podiam ser venenosas, tinham sabores mais amargos. E então nós aprendemos, não é? Que se calhar era bom não irmos provar essas bagas, não é? Esses alimentos. Então nós já temos esta componente genética, não é? Desta preferência pelo doce. E depois vamos aprendendo as outras. Depois a preferência pelo salgado, por exemplo, também vamos começar a tê-la com esta introdução dos outros alimentos, mas o doce já cá está. E temos às vezes, mas até se pensarmos, não é? Mesmo os legumes, a batata, a cenoura, a abóbora, até são legumes bastante doces também. Só que às vezes nós já temos aquele preconceito da nossa cabeça de adultos, que achamos, ai não vai gostar. Ou então lá está, sai ao pai que não gosta de brócolis. E portanto aqui nós somos modelos, e por isso, não é? Às vezes eu acho que, olha, uma das grandes vantagens do Baby Led Weaning e de comermos todos igual é que nos faz repensar muitas das vezes como é que é a minha alimentação, se eu quero partilhar a minha refeição com o meu bebê, o que é que eu tenho que fazer, que coisas diferentes, que adaptações é que eu tenho que fazer. Se calhar eu até não gosto muito de legumes, mas vou dar agora o benefício. Olha, eu agora estava aqui a pensar numa situação caricata que me aconteceu ontem ou anteontem. Fui ao supermercado com as minhas filhas e fomos comprar. Olha, comprámos brócolos, comprámos couve-flor e havia couve de Bruxelas. E eu tenho aqui assim no meu imaginário não, nas minhas recordações, a couve de Bruxelas, a minha mãe às vezes fazia, e eu achava que tinha assim um sabor muito amargo, era uma coisa que comia, mas que depois eu nunca comprei, nunca tinha feito couves de Bruxelas em casa. E ela, porque elas andam na escola e também, portanto, elas nunca tinham comido couves de Bruxelas. Não é? Porque eu não era propriamente uma coisa que apreciasse, portanto não tinha comprado. Olha, ela, mamã, quero levar as couves de Bruxelas. E eu, Sara, olha, não vou levar porque a mamãe não aprecia muito. E eu assim, e ela, mas eu quero couves de Bruxelas. E começa a chorar. E eu depois até contei ao meu marido, olha, eu quase que tinha vontade de filmar, não é? Porque parece mentira, é que nós ouvirmos crianças a chorar porque queriam um chupa. Também já aconteceu com as minhas, mas aí elas já sabem, doces, é assim, não, é um não mesmo redondo. Agora, depois, claro que contacto com os doces noutras circunstâncias, não é? Portanto, não precisam que eu esteja a comprar. E as couves de Bruxelas eu pensei, então, quer dizer, ela quer couves de Bruxelas, vão as couves de Bruxelas. Não, as E couves de trouxe Bruxelas, e eu pensei, ela não vai gostar.
comeu deliciado e só me dizia: eu adoro couves de Bruxelas. Está Opa, aqui, desculpem esta partilha. está aqui. Muito bem, isto é assim, nós somos todos mães, ou temos um sobrinho, ou temos um bebê por perto, e eles Sim. acabam por nos ensinar muito. E está aqui uma mãe realmente a referir isso, que a filha dela ensinou a comer legumes, que ela não comia muitos legumes, e Oh, é agora com a tão vinda bom. da filha, com a vinda da filha começou a comer mais legumes. Temos aqui também uma questão que eu não queria deixar de responder. Estou aqui a perguntar se na fase de dentição os bebés ficam com perda de apetite, se é normal. Sim, é normal, não é? Portanto, eles ficam, é desconfortável, então, às vezes até podem ter alterações, às vezes até têm febre, e portanto a erupção Exatamente. dos dentes pode dar desconforto que vai interferir em vários aspectos, vai interferir no sono, vai interferir na alimentação. Mas lá está, o baby led weaning, como nós damos alimentos para o bebê mastigar, ele já vai dar aqui uso às suas gengivas e até, quem sabe, se não facilita a erupção dos dentes. Sim, sim. E por isso pode ser aqui um bom aliado. Mas Eu pode queria, haver perda de queria apetite. Oh, Patrícia, pode. desculpa só também reforçar, não é? E deixar a R baixa 20, és também muito tranquila, porque há perda de apetite, vamos respeitar, vai passar, vai voltar a ter mais apetite. E aos 15 meses, nesta fase, há também a anorexia fisiológica do segundo ano, portanto, entre 1 e os 2 anos, que é perfeitamente normal. Há uma desaceleração do ritmo de crescimento. O bebê pode ter menos apetite. É normal. Vamos respeitar, vamos continuar a oferecer e vai correr bem. Muito bem. Não queria, estamos quase a chegar ao final, mas queria só que falássemos de mais uma questão. São bebés que nós agora nos por apanhar muito aqui, temos muito aqui bebés com estas características, são bebés com alergias. O baby led weaning ajuda os bebés que possam ter alergia, os pais que têm alergias e têm muito medo que os filhos também tenham alergias. De que forma o baby led weaning pode ajudar essas famílias? Não estamos a falar só do bebê, o bebê até pode não ter alergia, mas os pais têm muito Exatamente. medo. Olha, Patrícia, essa questão é uma questão também que vem sempre muito, e aqui dizer-vos que as recomendações que existem a nível, por exemplo, da ESPGAN, que é a Sociedade Europeia da Nutrição Infantil e da Gastroenterologia, eles dão-nos recomendações que não são exclusivas do BLW, portanto, independentemente do país e da abordagem da alimentação complementar utilizada, aquilo que já nos dizem. E já há mais de 10 anos, é incrível, é? Porque depois nós temos alguma dificuldade em mudar os nossos comportamentos e em mudar as orientações que damos às famílias que acompanhamos. Mas a ESPGAN, já desde 2008 pelo menos, que nos diz que não há qualquer vantagem em estarmos a adiar a introdução dos alimentos a partir dos 6 meses, nomeadamente dos alergénios. Eles depois até especificam o peixe, o ovo, o leite de vaca, o amendoim, aqui podíamos ainda acrescentar os frutos secos. Portanto, a partir dos 6 meses podemos começar a oferecer. Claro que se temos famílias com histórias de alergias alimentares, com histórias de pele atópica, a própria criança que tem pele atópica, pode ser interessante fazermos, ou melhor, é importante fazermos esta introdução mais acompanhados. Mas a verdade é que nesta fase, quando introduzimos mais cedo, logo aqui a partir dos 6 meses, em bebés amamentados, portanto sabemos que a amamentação é um fator protetor, que a ocorrência de alergia, há aqui uma janela imunológica que é importante respeitarmos e que se calhar vamos ter menos incidência de alergia. E também é interessante, claro que aqui estamos a falar assim empiricamente daquilo que vamos observando às vezes no nosso dia-a-dia, é que com as recomendações anteriores, por exemplo, em relação ao ovo, de introduzir a gema do ovo só aos 9 meses, a clara só ali pelos 11, 12, temos depois imensas crianças alérgicas ao ovo. E estamos a fazer uma introdução super tarde, super faseada,
e se calhar estamos aqui a prejudicar também o nosso bebê. E, portanto, aqui, claro que com estas orientações nós estamos a dizer que não há alergias, portanto, vamos continuar a ter que estar atentos. Eu, normalmente, a recomendação que faço é, imaginem, por exemplo, em relação ao ovo, quando formos introduzir o ovo, não o introduzirmos juntamente com outro alergénio e fazermos a introdução em 3 dias. Então, por exemplo, em preparações, oferecer umas panquecas, oferecer algumas bolachinhas que fiz em casa, ou fazer, por exemplo, almôndegas ou hambúrgueres em que coloquei o ovo também no preparado, em que o bebê não vai logo comer um ovo, não é? Inteiro, vai comer uma quinta parte ou um décimo, né, Um pouquinho do ovo. porque se calhar até só vai esfregar. E, portanto, fazermos esta introdução assim mais faseada. Eu estava a falar, por exemplo, do leite de vaca. O leite de vaca como alimento principal, como bebida, só a partir dos 12 meses, em crianças que não são amamentadas e quando é um alimento consumido em casa. Mas antes disso, olha, por exemplo, o exemplo das panquecas. Se eu costumo fazer umas panquecas para o pequeno almoço que levam leite de vaca, em preparações, eu posso oferecer também ao bebê a partir dos 6 meses. Para beber um biberonzinho, isso não. Mas nas preparações posso fazer. E, portanto, aqui não é do DLW, são realmente recomendações gerais. São recomendações gerais. Oh, Patrícia, eu estava só aqui a pensar numa coisa, queria aproveitar ainda em relação ao engasgamento. Só porque estamos aqui a desmistificar também coisas, que é muito engraçado, porque, regra geral, quando o bebê inicia a alimentação complementar, qual é a primeira coisa que os avós, os avós, olha, têm as costas largas, são sempre os culpados destas coisas. Qual é a primeira coisa que os avós querem oferecer ao menino que começou agora a comer as sopas? É fácil, ou é uma bolachinha, ou é a bolacha Maria, ou é o pão. Do pão. Exatamente. E agora, vocês reparem, pois o que é que acontece? Por exemplo, quando lhe ofereço a côdea do pão, a côdea do pão não é realmente um alimento muito indicado, porque é muito duro. E então o bebê engasga-se. E então qual é a conclusão que eu tiro? Não posso oferecer sólidos porque o bebê se engasga. Não, eu não posso oferecer alimentos que não são adequados, não é? Portanto, porquê que há tanta resistência em oferecer os brócolos, ou oferecer uma tira de peixe ou de frango, ou a batata, ou o que seja, ou a cenoura cozinhados, não é? E porquê que me sai com tanta facilidade a bolacha ou a côdea do pão, não é? Qual é a diferença? Nenhuma. Ou melhor, uns são adequados, os outros não é? Exatamente. O brócolis era adequado e os outros acabavam por não ser. Marília, temos aqui uma mãe a agradecer, a dizer que está a adorar a nossa abordagem à introdução dos alimentos. Este direto, estamos a chegar ao fim. E a enfermeira Joanita estava a dizer que era o pão. Sim, era o pão e acertou. Exatamente. Queria agradecer-te a ti por estares aqui, por nos ajudares a levar um pouco mais longe tanto a alimentação das crianças como a saúde, porque a forma como os vossos bebés comem, os nossos bebés comem, refletem o adulto que eles vão ser, a forma como eles vão falar, a forma como eles vão engolir, é definida aqui. E o Baby-led Weaning pode ser é uma grande ajuda e devia ser obrigatório se falar deste conceito, desta abordagem. E muito obrigada, e muito obrigada também a quem está aí. Não sei se é entretanto mais perguntas. Oh, Patrícia, vais deixar perguntar? Sim, claro que sim. Depois podem, quem não pôde assistir desde o início, depois pode assistir desde o início, está bem? Olha, Patrícia, muito obrigada também, muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui, que participaram e acima de tudo, olha, se calhar queria só mesmo aqui deixar assim uma mensagem final, né, de que aproveitem, desfrutem destes momentos de partilha, que realmente que a alimentação complementar dos nossos bebés, que esta fase não seja vivida com angústia. Desfrutem, porque pode realmente ser assim, tão simples. Obrigada mais uma vez, meu Deus. Eu vou continuar as minhas leituras. Obrigada.
É um ótimo presente de Natal. É verdade, é verdade, é verdade. Já recomendei a muita gente. Ai, Ok. obrigada, obrigada. Muito obrigada. Ai,